Oi gente, tudo bom? Aqui é a Paulinha Trans. Então eu fiz um vídeo aqui pro canal a respeito dessa confusão que causou, está causando a Erika Hilton querer ser, ou até foi eleita, né, para a Comissão da Mulher. Além de eu falar aqui, eu ainda botei em outras redes sociais a minha mesma opinião, que está aí, fui muito criticada lá, mas também a maior parte das pessoas concordavam comigo. E eu resolvi fazer um outro vídeo sobre explicando o que é a palavra representatividade na política, tá? Então vocês me desculpem que eu não sou letrada, que eu não sou nada, mas eu vou falar um pouquinho do que eu acho e do que eu entendo que é representatividade. Vamos falar, por exemplo, de uma pessoa que faz parte, digamos, da classe dos carteiros, tá? E essa pessoa consegue se eleger a um cargo político, seja vereador, seja deputado, seja senador, ou seja lá o que for. Não, só tem esses três cargos políticos, depois presidente. Mas assim, quando uma pessoa se elege com essa pecha, com esse símbolo de uma classe tipo os carteiros, ele vai ser eleito e vai representar estes carteiros, né? Ok? Ele pode participar de outras coisas, porque um político não pode também só fazer parte daquilo que ele representa. Ele também tem que votar outros assuntos, debater outros assuntos. Mas isso é ajudar, não é fazer protagonismo daquilo que ele não faz parte, daquilo que ele não representa. No caso da Erika Hilton, obviamente ela é uma mulher inteligente, é uma mulher trans inteligente? É. Ela é uma trans competente? É. Por que dizer que não? Porque ninguém chega tão fácil aonde ela chegou. Mas, aliás, o que ela representa, uma trans, chegar a ser deputada, não é fácil. Então, ela burra, ela não é. Ela é bem inteligente. Mas ela chegou lá, apesar de ser inteligente, apesar de ser competente, como representante de uma classe, ok? Sim, apesar disso tudo, apesar de ela ser inteligente, competente, ela chegou lá por ser uma transexual. Isso foi o principal motivo que ela foi eleita, para representar as trans. Não é verdade? Não é isso? E daí a pessoa chega lá, se elege, e ela pode sim, porque como eu falei, mesmo que tu represente uma classe, não significa que você vai para lá só ajudar a melhorar essa classe. Tu pode melhorar outras classes também, que você não representa diretamente. Pode inclusive ajudar as mulheres cis, ok? E ela faz mesmo, ela faz algumas coisas, né? Mas ela não pode ser protagonista, porque ela não representa as mulheres cis. Entendeu o fundo da questão? Ela não pode ser protagonista, ela pode ajudar. Protagonista ela deveria ser para nos representar como transexuais. Entendeu? Porque é pela nossa classe que ela chegou lá. Foi nos representando. Foi como uma mulher trans que foi eleita. Esse foi o diferencial dela. Ela era uma pessoa, um candidato, uma candidata a mais, se não fosse uma transexual. Então, assim, isso que chamou atenção e isso que fez com que ela ganhasse a eleição. Não é verdade? Então, ela tem que nos representar e ajudar as outras questões também das mulheres cis e qualquer outra questão que apareça lá no legislativo, que deve ser, né? Para ela votar e ajudar a coisas boas para a população no geral. Mas ela não pode ser protagonista de outras coisas, porque ela não representa essas outras coisas. Ela não pode representar as mulheres cis, entendeu? Ela pode ajudar, mas não querer ser protagonista como ser presidente da comissão da mulher. Porque isso, obviamente, vai causar conflito. E ela deixa de nos representar como transexuais para ser criticada como uma transexual que está querendo ocupar o lugar das mulheres cis. E daí, em vez de ela nos representar, ela faz um desserviço para nós. Porque a Erika Hilton, como política, com todos os direitos que tem, ela anda em carro blindado, ela tem segurança,
ela tem um salário bom, ela tem todos os privilégios merecidos, porque não é só ela, são todos os políticos, então ela também merece. Só que nós não. Nós não temos carro blindado, nós não temos segurança, nós não temos nada. Aí, causar um conflito deste gera na sociedade um burburinho, talvez aquelas pessoas que já sejam transfóbicas, homofóbicas, fiquem piores, e daí quem corre risco somos nós. Aí que eu digo que daí a Erika Hilton pode não estar nos representando mais nesse sentido, porque ela quer pular isso, ela quer protagonizar outras coisas que ela não deveria representar, entendeu? Então é essa a minha opinião e vai continuar sendo. Como eu falei, eu admiro a Erika Hilton, sim, porque não é fácil, nem para uma pessoa que não seja transexual, uma mulher que não seja transexual, chegar a deputada. Muito mais difícil é para uma transexual, ok? Então ela é admirável, mas não é porque eu admiro essa questão, porque queira ou não queira, ela em si me representa, entendeu? Ela representa como imagem, mas não me basta a imagem apenas, como título de transexual. Eu quero alguém que tenha coerência nas coisas. Eu quero alguém que não vai lá causar conflito. Eu quero alguém que não vai lá me trazer problema. Porque acaba trazendo problema para nós aqui. Porque vai aumentar o ódio, vai aumentar a visão que as pessoas têm das transexuais. E não tem essa necessidade, a não ser por vaidade, a não ser por uma sede de poder, que diz que é um bichinho que pica tudo que é político, que se dá bem e acaba indo lá para cima. Eles acabam querendo ser mais do que deveria ser. Né? Eu não sei se ela tem alguma ambição de outra coisa qualquer e ela precisa dessa visibilidade todinha. Só que lembre que ela chegou onde ela está representando a classe das transexuais. Ok? Então, assim, é para nossa classe que ela tem que fazer a carreira dela política. Como eu digo, ela pode sim participar de tudo, mas não como protagonista. Uma transexual, até nos momentos atuais, é uma transexual. Ela vai sempre ser lembrada como transexual. Então, assim, ela tem que representar os transexuais. A imagem dela já diz isso. Então, assim, não adianta. De qualquer forma, será uma transexual e é o que ela tem que representar. E é essa que deve ser a representatividade dela na política. E se ela quer continuar nos representando, se ela quer continuar tendo uma visão boa das transexuais, ela não pode causar conflitos, entendeu? Eu já acho, mas de repente a maneira dela, eu acho ela muito agressiva, muito incisiva, então eu acho que poderíamos ter mais sensatez, mais diálogo. E a gente não tá na pele dela, de repente dentro da política a gente sabe que um quer engolir o outro, então assim, tem muita questão de vaidade, de internet, de aparecer, então é no grito. Quem acompanha um pouquinho da política vê que geralmente é no grito as coisas, mas mesmo assim, da minha representante, eu gostaria de mais lucidez e mais sensatez, tá? E eu gostaria muito que ela abdicasse da presidência da Comissão da Mulher. Simplesmente porque, Erika Hilton, você é uma mulher trans. Você não é uma mulher cis. E você sabe disso. Eu sei que você sabe disso. Então não tente protagonizar aquilo que você não representa. Entendeu? Que vai fazer mal para você, para tua carreira e pra gente aqui embaixo. Entendeu? Agora eu quero falar para vocês uma coisa sobre a palavra trans. O que quer dizer a palavra trans? Quando foi escolhida para adjetivar ou para colocar pra gente. Trans vem de transição e trans vem de transformação. Tanto a palavra transição como transformação, o que significa? Significa que tu vai te transformar em algo que você não é. Não é verdade? Tu te transforma, se tu te transforma, tu não é. É uma transformação de imagem. Entendeu? Nós, como transexuais, temos uma disforia da nossa imagem porque nós pensamos e nos vemos com a imagem feminina, nos vemos melhor com a imagem feminina. Mas isso não significa que a gente é mulher. A gente tem que ter os pezinhos bem no chão para saber que a gente não é mulher. Se a gente tem que transicionar para algo, se a gente tem que se transformar em algo, é porque a gente não é.
E mesmo depois de transformado ou de transformada, a gente vai continuar não sendo. Nós teremos a imagem feminina. Mas muitas coisas da gente, inclusive, como eu falei, eu não quero falar de biologia, não vou falar de genética também, porque se vai a fundo dá problema, e nós sabemos que ali está provando muita coisa. Então nós não temos que estar batendo cabeça. Para que essa discussão toda, gente? Não há essa necessidade. Eu estou gripada, tá, gente? Mas eu não ia deixar de falar hoje de novo. Então está explicado que trans significa transformação ou transição para algo que você não é ainda. Outra coisa, transexual, a imagem transexual não nasce com ela, entendeu? Eu também acho que uma transexual nasce transexual porque é uma coisa de cabeça, mas a imagem transexual não nasce com ela. Todos nós trans, digamos, femininas, nós nascemos meninos. Fomos criados como meninos até certa idade que as nossas famílias, todas nós, ou não aceitava ou jamais ia permitir. Hoje a coisa está muito mudada, mas mesmo é assim que acontece ainda. Então, assim, a maior parte das trans hoje em dia vão começar a transicionar na adolescência, 16, 17 anos. Todo esse tempo tu viveu que nem menino. Foi tratado como menino, não importa como é que você pensa, mas você foi tratado como um menino, você vivia no meio dos meninos. Então, assim, você era um menino, entendeu? Depois você se transformou para adequar como você se sente melhor, que nós temos uma disforia de imagem. Então, assim, é que, gente, é uma coisinha complicada de explicar. E conforme a gente fala, muitas pessoas, mesmo que sejam simpatizantes, elas não entendem. Então, assim, é muito difícil para uma pessoa heterossexual entender isso, um hétero puro, digamos assim. É muito difícil de ele entender isso. Mas nós temos que simplificar, nós temos que tentar fazer eles entender que é uma coisa que acontece, que a gente nasce assim. Mas não é porque a gente se transforma em algo que é aquilo que se adequa mais a como nós nos vemos mentalmente, não significa que a gente se transforma naquilo. Nós temos a imagem mais feminina, a imagem de mulher, algumas muito mais que eu, até porque eu já tenho 60 anos, mas assim, é a imagem. Mas nós não podemos querer ser as mulheres cis, entendeu? Porque vai dar esse conflito, sempre vai gerar esse conflito. Porque nós não somos, no fundo, mulheres cis. Nós, no fundo, não, nós não somos mulheres cis. Nós somos travestis ou transexuais hoje em dia. Aliás, o problema todinho começou quando veio essas novas palavras. Porque lá no passado não tinha isso, não. Dizer que era uma maravilha no passado? Não, não era uma maravilha no passado. Mas também eu vou dizer uma coisa, tem muitas coisas que no passado era melhor que hoje em dia. Entendeu? Hoje em dia se tem muito mais direitos, ok, se consegue ser alguém, mesmo sendo transexual, muito mais do que antigamente, sim, mas também tinha coisas boas antigamente que hoje em dia se perderam. Que é essa miscelânea de palavras que colocam na nossa classe, que nem a função. Por mim, só seria transexual. Não teria a palavra mulher. Entendeu? É isso que causa conflito. Mas quem sou eu para falar qualquer coisa? Eu só acho, tá? Transsexual já se referiria a nós, em vez da palavra travesti, transexual. Mas botaram mulher transex. Poderia ser transex feminina também. Quando colocaram a mulher, e o discurso de muitas das nossas amigas é que, principalmente as operadas, tem umas que são realmente muito bonitas e realmente passam por mulher. Olha, para te descobrir, acho que só fazendo exame de DNA mesmo. E elas realmente vivem como mulheres, mas mesmo assim elas não são mulheres. É uma coisa muito de cabeça, gente. Muito de cabeça. Que se tu vai a fundo na genética e na biologia, nós nunca seremos mulheres. Não adianta. Não adianta. Não adianta vir com histórias qualquer, não adianta. Mesmo que amanhã ou depois consigam fazer transplante de útero e transexuais possam ter filho, pode ser que isso aconteça em algum momento, sei eu. Mesmo assim não vão ser mulheres. Entendeu? E essa questão, e essa discussão toda, e essa questão de querer impor coisas que não é o momento para impor, e não a cabeça das pessoas não está pronta para esse tipo de coisa, de querer impor, tipo a Érica, de querer lutar e brigar para ser presidente da Comissão da Mulher. Isso causa conflito, é um desserviço para a nossa classe.
entendeu? As minhas melhores amigas da minha vida, entendeu? As pessoas que mais fizeram parte da minha vida, todas são mulheres. As minhas melhores pessoas que estão no meu caminho hoje em dia são todas mulheres. E não há competição. Cada uma sabe o seu lugar e sabe se respeitar. E é isso que nós temos que fazer. Tirando todas as diferenças culturais, de educação ou qualquer outra coisa, é assim que eu acho que uma transexual tem que agir para ser bem tratada ou para ser respeitada. Ai, nós precisamos disso? Precisamos, gente. Infelizmente precisamos. Ainda tem. Os heterossexuais ainda não nos compreendem. Eles custam a entender. Entendeu? E a gente tem que compreender que isso é uma escalada, é uma subida de escada. A gente está indo. Em algum momento, isso pode ser que seja mais naturalizado, mas ainda não está. Para a gente estar querendo impor a gente, porque tem um cabelo comprido, tem umas tetas, uns peitos, ou botou um silicone aqui, outro ali, e já se dizer, eu sou mulher. Não, tu não é mulher, não. Entendeu? Sinto muito. Dentro da tua cabeça pode ser que você seja mulher, mas entenda esta mulher que tem dentro da tua cabeça. Não deixa a tua cabeça tomar conta da tua inteligência totalmente assim, para te não saber uma diferença de uma coisa e da outra. Porque se você, no fundo, for lá fazer um exame de DNA para ver seus cromossomas, a não ser que você tenha um problema genético que sei eu, né? Do contrário, os teus cromossomos serão masculinos. Não é verdade? Não será XX, será XY. Então, para que não tem necessidade? Eu acho esse meu discurso muito ruim. Tá? Eu não precisava estar fazendo esse discurso, que é ofensivo. No sentido de, vai lá fazer um DNA para ver que realmente tu é um homem. Não há essa necessidade. É só cada um saber do seu lugar. Saiba que você é uma mulher trans. E eu vejo aí vários vídeos e vi vários vídeos que realmente muitas transexuais estão falando. Muitas, que não acham correto o que a Erika Hilton está fazendo. E que também elas não se consideram uma mulher cis. E elas estão certas. Mas ainda tem muita gente delirante que está fazendo um desserviço para a nossa classe, colocando a gente contra as mulheres cis. Ou colocando as mulheres cis contra a gente. Elas têm todo o direito de se achar roubadas de uma maneira ou de outra, mesmo que elas não estejam sendo roubadas. Mas elas acham porque parece que estão querendo tomar o lugar delas. E esse é um discurso muito ruim para a nossa classe. Por isso que, mais uma vez, eu digo que não concordo e jamais vou concordar com Erika Hilton sendo presidente da Comissão da Mulher. Eu não concordo. Por que eu não concordo? Eu não sou uma pessoa de conflito. Porque tem várias mulheres que não concordam. E nós temos que respeitar a opinião delas. Nós temos que analisar e ver que elas estão se sentindo roubadas de uma maneira ou de outra. E não é impondo que a Erika Hilton vai conseguir fazer isso. Até porque, se ela continuar nessa presidência da Comissão da Mulher, eu duvido que saia algo de bom dessa comissão, porque vai ser uma gritaria, uma brigaçada, como é quase sempre. Entendeu? Então, para quê? É só para ter visibilidade, é só para ter holofote, é só por mídia. E daí, quem faz esse tipo de coisa, sinto muito, não me representa mais. Tá ok, gente? É só mais um esclarecimento. O vídeo ficou bem comprido, me desculpe. E assim, aqui não tem roteiro, não tem nada, é tudo... Então, se eu falei alguma coisa errada, se eu falei uma palavra errada, vocês me desculpem, que não tem roteiro, é o que eu pensei e eu falei, tá? E desculpe se eu ofendi alguém, inclusive as transexuais. Não é esse meu objetivo. É simplesmente para botar os pezinhos no chão e ver realmente o que é verdade e o que não é verdade, ok? Beijo para todos, tá?